Olá, leitor! Hoje nós vamos conversar sobre Magnífico no Rio Pietra, Sentei e Chorei, do Paulo Coelho. Eu gosto bastante desse autor, li vários livros dele. Meu preferido é esse aqui, que eu tenho em mãos, mas eu também gosto muito do Brida. Não sei se vocês leram. Se não leram, vale a pena ler. Essa obra magnífica, leitor, ele traz um cunho espiritual. Os livros do Paulo Coelho, vocês sabem, são livros místicos. E esse livro aqui, ele traz bastante esse misticismo, essa espiritualidade. Mas ele tem um outro viés, ele tem como pano de fundo a espiritualidade feminina. E o Paulo Coelho foi brilhante nesse sentido dele escrever como se ele fosse uma mulher. Então é bem interessante o livro. É um romance entre uma jovem e um rapaz. E essa jovem, a Pilar, ela tem um namorado de infância, ela amou muito, e só que ele não queria ficar na cidade onde eles moravam. Ele queria viajar o mundo, conhecer o mundo, ter outras possibilidades diferentes do que ela queria. Então ela ficou na cidade e ele foi em busca desse sonho, desse objetivo. E ele viajou o mundo todo. Passados 10 anos, eles se reencontraram e se tornou uma pessoa muito culta, muito espiritualizada. Ele era um seminarista. Só que, além dele ser um seminarista, dele ser essa pessoa espiritualizada, ele também era muito devoto de uma santa. Ele também, leitor, tinha o dom da cura. Olha que legal. Então, ela começou a olhar para si mesma. A partir dele, ela começou a olhar para si mesma e se analisar. Ela começou a se sentir menos merecedora daquele amor. Sabe quando você olha para você e fala, não, eu não mereço tudo isso, ele é muito para mim. Ele havia se tornado uma pessoa muito grandiosa, uma pessoa muito culta, um intelectual de alto nível, espiritualmente e materialmente falando. Então ela se sentiu diminuída diante dessa grandiosidade. Como ele a amava muito, ele começou a mostrar para ela que não era bem assim, sabe? Que ela deveria olhar para ela, para o seu outro eu, mas de forma mais carinhosa, de forma amável. E esse momento que eles haviam se encontrado era exatamente para isso. Só que também, leitor, ele entrou num outro conflito. Por quê? O sonho dele era ser padre, ele queria continuar sua religiosidade, sua fé, só que para isso ele não poderia ter uma vida normal, casando, tendo filhos, enfim, ele não poderia ter uma vida familiar. Então ele também entrou em conflito consigo mesmo. A Pilar tinha o conflito de se achar não merecedora dele e ele tinha o conflito de escolha. Então ele ficou nesse dilema, ele não sabia se ele ficava com ela ou se ele continuaria com a sua espiritualidade, com seus dons, enfim. O que eu acho uma pena, porque gente, fazendo um adendo, eu penso que os padres deveriam se casar, sabe? Eu sempre fui a favor do casamento de as pessoas que se amam realmente, enfim, de um amor tão bonito, eu acredito que eles deveriam se casar sim. Mas aí já tem um outro viés, né, que a maioria das pessoas sabe. Por que a Igreja Católica não permite o casamento? Já é um fato histórico e consolidado, que eu também não concordo. Mas também quem se importa, né? Quem se importa se eu concordo, se eu não concordo. Mas enfim, devido a isso, esse obstáculo, então eles não poderiam ficar juntos. Tudo isso acontecendo, a Pilar, sabendo de um rio, esse rio é mágico. Ele traz uma lenda que quem jogasse todos os seus sentimentos, emoções desagradáveis no rio viraria pedra e acabaria esquecendo. Então o que ela fez? Ela se aproximou do rio e ela começou a jogar todos os seus sentimentos desagradáveis e também ela jogou o amor no rio para que ela esquecesse, ela não queria atrapalhar a vida dele. Então ela começou a se desfazer das suas emoções e ela acreditou na lenda do rio. O livro, leitor, ele traz a questão de crença, de você acreditar numa lenda, no caso do rio, né, que é o Rio Pietra, mas ele também traz, leitor, a questão da crença espiritual. Ele traz esse viés de espiritualidade que é bastante bonito. O Paulo Coelho, ele é místico, então, no geral, os livros dele você vai observar isso. Voltando para a obra, ele também traz essa questão interna que abriga conosco. A gente não ouve o nosso eu, aquele eu essencial, nós não observamos. É isso que acontece com os dois personagens. Tanto ele no seu dilema de escolher entre a sua fé, que não permite casamento,
viver com o amor da sua vida, porque a fé dele também é o amor dele. E ela também. Então, assim, não existe essa conciliação. No caso da Pilar, o que eu tenho observado, ela não se amava, ela era uma pessoa apática. E eu a vi dessa forma. Para ela se sentir menos merecedora, ela não tinha tanta espiritualidade quanto ele, e ela também não procurava. Ela poderia ser tão espirituosa ou mais do que ele, entende? Principalmente se ele está ajudando, se ele está ao lado dela, ele tava o tempo todo amparando ela, ajudando ela, orientando ela, sabe? Então, dava sim para que ela se transformasse e mudasse totalmente sua visão de vida, sua visão espiritual. Esse caso seria a principal. Enfim, leitor, é isso, gente. Esse livro magnífico que eu trago para vocês hoje. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.